Olá, amados, amados do Senhor, ative o sininho aí, pela graça de Deus, para que toda vez que a gente postar novos conteúdos, você seja alertado. Que Deus te abençoe porque você se inscreveu. Continue compartilhando, se inscrevendo, que Deus ilumine o seu caminho, a sua vida, que juntos sejamos luz e bênção aonde quer que for. Muito obrigado. Vamos orar ao falarmos da palavra de Deus, Provérbios 27:10. Temos estes textos magníficos para clarear, iluminar mais ainda a nossa mente em todas as nossas decisões, né? Em toda a nossa vida. Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvado, santo, bendito seja o teu santo nome pela minha vida, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, estes 501 que se inscreveram, que a tua bênção esteja sobre cada um deles, sobre o seu lar, sua família, e todos os seus planos sejam guiados, iluminados pelo teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, no discernimento e compreensão da tua palavra, e principalmente que a tua palavra seja inscrita na nossa mente, no nosso coração, para louvor, honra e glória do teu nome. Eu te peço tudo isso e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, Provérbios 27:10 diz o seguinte: não abandones o teu amigo, ou o amigo de teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é o vizinho que está perto do que o irmão longe. O que isso quer dizer? Veja bem, grandes homens têm grandes amigos, não é? Aqui está a preciosa sabedoria. No seguinte: mas pouquíssimos homens se qualificam como grandes amigos. É bastante prudente, amados, manter tais amigos mesmo acima de um irmão de sangue. Porque um pequeno grupo de amigos comprometidos e virtuosos é muito melhor do que um relacionamento natural de família. Mas você diz, como assim? O sangue pode ser mais grosso do que a água, mas se diz, como se diz, né? Não é, mas não é. O sangue é mais grosso do que a água, como se dizem por aí, mas não é. Então, é mais grosso do que um caráter piedoso. Não é mais grosso do que um caráter piedoso em Jesus Cristo. Olha só. Há amigo mais chegado do que irmão, Provérbios 28:4 nos diz isso. Quando chegarem as dificuldades, e virá, não tenha dúvida, porque o Senhor não nos chamou para vivermos no mar de rosas, sem problema nenhum, sem doença, sem dificuldade, sem luta, sem escassez ou abundância. O Senhor não nos chamou para não passarmos nenhuma dificuldade. O Senhor, Ele é claríssimo, Ele não nos engana. Então, amados, uma coisa é: há amigo mais chegado do que o irmão? Quando chegarem as dificuldades, e ela virá, pode ter certeza, você vai querer um verdadeiro amigo ao seu lado. Você vai querer estar perto de um amigo, que você tenha um amigo contigo. Um que ama você em todo o tempo e considera os seus adversários como sendo os seus próprios. Entende? Provérbios 17:17 diz isso. Você quer um amigo que pensa da mesma forma que você e que estará ao seu lado, não importa o custo ou a dificuldade. Certo? Vale a pena ter um amigo assim. Vale a pena cultivar um amigo assim. Então, uma amizade cultivada que está baseada no caráter, convicção, verdade e sabedoria, explorará e muito a ajuda esperada de um irmão natural que só está ligado a você pelo sangue ou pelo nome. Entende? Isso não quer dizer
pelo nome ou pelo sangue não quer dizer segurança, mas aquele que está baseado no caráter e na convicção vale muito mais, que a gente pode explorar sabendo que vamos ter ajuda. Seu sucesso depende de grandes amigos, pois existem 4 benefícios. Nosso sucesso depende de grandes amigos. E existem 4 benefícios. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12, diz isso para mim e para você. Então, quando Deus dá um amigo assim, é uma grande bênção, não é? Salomão, ele usou este provérbio para ajudar o seu filho, Davi, para o seu filho governar uma grande nação, aliás, Salomão, ele usou este provérbio para ajudar o seu filho. Como é que o seu filho é Davi? Olha, Davi era o seu pai. Então, mas aqui ele ajudou o seu filho para realmente ele conduzir uma grande nação que se estendia desde o Eufrates até o Egito. E aqui nos diz o seguinte, amados, que ele próprio tinha se beneficiado com os amigos de seu pai, do seu pai Davi. Irão, o rei de Tiro, eram amigos de Davi e foram de grande bênção e serviram muito na vida de Salomão. 2 Samuel 5:11, 1 Reis 5, capítulo 5, versículo de 1 a 18. E Benaia, capitão da guarda real, também foi de grande ajuda para Salomão. 2 Samuel 20, capítulo 20, versículo 23, capítulo 23, versículo 20, 1 Reis, capítulo 1, versículo 38, 2 Reis, capítulo 2, versículo 25 a 46. Tudo isso está escrito para mim e para você aprendermos. E como realmente escolhermos os nossos amigos, escolhermos aquele a quem estamos ao nosso redor. Considere a inspirada história de José. José ele encontrou maior bondade nos seus senhores estrangeiros do que nos seus próprios irmãos, não é? Davi ele encontrou mais lealdade e serviço de vagabundos do que dos seus próprios irmãos invejosos, e ele encontrou maior lealdade e serviço de Jonathan do que nos seus próprios, os da sua própria família. Jesus ele encontrou maior simpatia e lealdade dos seus discípulos do que dos seus próprios irmãos, certo? Jó capítulo 7, versículo de 1 a 5, Lucas capítulo 22, versículo 15. Ele sabia que os seus verdadeiros amigos eram aqueles que o ouviam. Lembra? No momento que disseram, Maria está aí, seus irmãos. Ele disse, não, meus irmãos e minha mãe é aquele que ouve e guarda as palavras deste livro, as palavras de Deus. Olha só, ele diz, aqueles que ouviam a palavra de Deus e as guardavam. Está em Mateus 12, 46 a 50. Deus ele escolheu a Davi pelo seu coração puro, porque ele confessava genuína e sinceramente diante de Deus quando ele caía. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 a 13. Jonatas reconheceu isto com mais clareza do que os seus irmãos invejosos. Jonathan, ele entendeu e compreendeu mais do que os seus irmãos invejosos. 1 Samuel 17, 28. Apesar de perder muito, ele o amou afetuosamente. 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Então, amados, amando a virtude acima da família e da carreira. É o que eu e você devemos fazer. Amar a virtude acima dos nossos entes queridos, acima dos nossos gostos, acima dos nossos desejos. Então,
aqui nos traz o seguinte, que Jonatas, ele escolheu a Davi acima do seu próprio pai. Infelizmente, a gente vive num mundo onde tem os desobedientes, né? O cara vendendo pamonha a uma hora dessa, né? Mas a vida que segue, né? E as escolhas é que fará a diferença no final. Então, amados, Jonathan, ele escolheu a melhor parte. Jonathan, ele escolheu Jonathan, ele escolheu a Davi acima do seu próprio pai. 1 Samuel 20, de 1 a 17. E nessa aliança ele incluía seus filhos também, para que, se ele faltasse, Davi ou a sua família iria cuidar. 1 Samuel 20, 42. Davi, ele valorizou o amor de Jonathan acima do amor de suas mulheres. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. E ele protegeu o filho de Jonathan no dia da calamidade. Lembra? Está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e capítulo 21, versículo 7. Amigos piedosos são surpreendentes, são superiores amigos. São superiores aos amigos de sangue. Entende? Pois o relacionamento é edificado sobre um alicerce melhor. Eles são superiores pelos seus corações transformados, seus corações regenerados, sob o precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo é a absoluta verdade de vida eterna para todos aqueles que permitem ser regenerados, transformados pelo sangue de Cristo. E a Bíblia reconhece esses amigos como sendo tão caros quanto a própria alma. Olha como é importante, não é? E com isso, distinguindo até mesmo de uma preciosa esposa. Até isso é comparado. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6. 1 Samuel 18, versículo de 1 a 3 e 1 Samuel 20, versículo 17. Você, amado, entende a importância dessa lição? Você entende que sem grandes amizades baseadas na piedade, quem vai lhe ajudar no dia da sua calamidade? Você vai descer e vai ficar lá? Você vai descer e ficar lá. 2 são melhores do que um por que razão? 2 são melhores do que um por que razão? Se você arriscar o seu futuro, quando não se garante com bons amigos, como Eclesiastes 4, 9 a 12 nos diz, um homem sábio garantirá a sua vida. E o da sua família, como Jonatas fez. Quando faz o que for necessário para preservar a amizade vital com homens nobres e virtuosos, vale a pena. Existe, amados, espaço para uma rede de contatos piedosos, apesar dos objetivos e dos métodos serem infinitamente superiores aos esforços do mundo para encontrar contatos e clientes que preencham os seus próprios motivos egoístas. O grande Deus instruiu os seus mensageiros a amarem homens de bem, certo? Tito capítulo 1, versículo 8. Assim como Paulo foi com Timóteo, isso está em Atos capítulo 16, versículo de 1 a 3, Filipenses 2, 19 a 23, 2 Timóteo capítulo 1, versículo de 1 a 5. Então, assim como Paulo foi com Timóteo, a maioria dos chamados cristãos não tem a mínima ideia a respeito de grandes amigos.
Sabe por quê? Porque eles desprezam os homens que são santos. Eles desprezam os homens que são santos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Então, que tipo de amigo satisfaz a intenção deste provérbio? Hã? O próprio contexto um comum de provérbio, em provérbios aqui, nos dá características valiosas de um amigo piedoso. Provérbios 27, 4 ao 5 e versículo 9. Então, verdadeiros amigos amam em todo o tempo. Amigos verdadeiros amam em todo o tempo, estando com você numa circunstância boa ou má. Provérbio 17, 17. Eles são escolhidos pelo amor que tem a Deus, amados. Não é que eu tenho, por exemplo, não é que eu sou boa. Pois se eu for uma boa amiga para você, não é porque eu sou boa, mas justamente pelo o amor de Deus agindo na minha e na sua vida, é que nós fazemos essas coisas boas. Eles são escolhidos pelo temor de Deus, pelo amor da verdade e da justiça pessoal. E Salmos 119, 63. Você conhece homens assim? Você conhece homens e mulheres assim? Louvado seja Deus se você conhece. Se não conhece, pode ter certeza que ainda tem. Você não pode abrir mão de nenhuma dessas medidas, com o risco de perder o benefício que você busca, entende? Então o sangue de Jesus Cristo, ele cria uma ligação imediata, maior do que a do sangue humano. Quando as pessoas que seguem a Jesus se amam e se encontram pela bondosa providência de Deus, não há, amados, não há egoísmo, autodefesa, temores, dúvida ou agenda secreta entre tais amigos. Não existe, entende? Então, eles confiam plenamente um no outro. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 6 e 7. Então, com isso, e fortalece um ao outro em Deus. É esse o tipo de amigo que eu e você buscamos. Amigos que se fortalecem um ao outro, buscando em Deus essa força. 1 Samuel 23, 14 a 18. E tem prazer de unirem seu zelo para praticarem grandes coisas. Grandes coisas para eles. Grandes coisas para eles, não, para Deus. 1 Reis, capítulo 10, versículo 15 a 16. Falsos amigos que englobam a grande maioria dos homens de todo o mundo. São amigos dos tempos bons. Falsos amigos que englobam a grande maioria de homens de todo o mundo não são amigos dos tempos bons. Eles só ficam com você enquanto é conveniente e lucrativo. Você já teve ou tem amigos assim? E só fica com você quando eles têm lucro e for conveniente para eles? Provérbios capítulo 14, versículo 20 a 19. 20 e capítulo 19, versículo 4. Ou seja, ou são amigos carnais cujo relacionamento é baseado na compatibilidade mundana. Esses amigos, amados, não servem. Amigos que são carnais, em relacionamentos, em compatibilidade mundana. Ou são amigos fracos a que você precisa estar ajudando constantemente devido à falta de caráter deles. Você tem e já lutou com amigos assim? Que tem que estar constantemente ajudando por falta de caráter também? Davi não tinha interesse por falsos irmãos ou espíritos grosseiros dos seus sobrinhos, jamais.
Samuel capítulo 101, versículo 3 a 8 e capítulo 144, versículo 11, 1 Samuel 3, 39. Então, você merece grandes amigos. E não se preocupe se você não tem agora, porque o seu maior amigo é Jesus. E ele vai te guiar a amigos sinceros de verdade. Pois precisamos, pela graça e pelo poder de Deus, termos uma ligação com Cristo para que realmente possamos ser verdadeiros amigos. Não é só termos verdadeiros amigos, nós sermos verdadeiro amigo para outros, né? Então a palavra de Deus, ela nos dá essa virtude, ela nos dá esse privilégio, né, de sermos verdadeiros amigos. Então, aqui nos traz que precisamos e merecemos grandes amigos, não é? Porque os lobos solitários não os têm, pois são egoístas demais para poder dar. Os rebeldes perdem porque os seus espíritos desgovernados são egoístas e ofensivos. Aqueles que são comprometedores não terão nenhum, pois não merecem confiança. Quanto maior for o zelo de um homem por Jesus Cristo, maior será o amor com que será amado por tais homens. Entende? Se você encontrar um amigo que tem zelo por Jesus Cristo e amor, você terá um grande presente. Porque e com isso o amor que será amado por tais homens, vem de Cristo. Piedade, virtude atrai homens piedosos e virtuosos. E a piedade e a virtude os separa dos homens carnais, certo? O santo viver atrairá santos amigos. Oh, glória, louvado seja Deus. E vice-versa, né? E o mal viver hoje, que vive na desobediência, no pecado, vai atrair também maus amigos. Para que eu e você, amados, tenhamos grandes amigos, você e eu precisamos ser amistosos. Provérbios capítulo 18, versículo 24. E para mantê-los, eu e você precisamos, não podemos abandoná-los. Provérbios capítulo 27, versículo 10. A amizade é uma rua de mão dupla. Entende? E eu e você somos tolos se a maioria deles devem ser encontrados. Aliás, nós somos tolos quando pensamos que a vida não segue do jeito que a gente imagina. Veja só, para que a amizade é uma rua de mão dupla e nós somos tolos quando nós pensamos que grandes homens não precisam de nenhum estímulo. É uma bênção providencial de Deus que traz grandes amigos para mim e para a sua vida. Então é maravilhoso, é um privilégio, uma bênção que Deus nos dá. E a maioria deles devem ser encontrados em sua igreja, aí ao seu redor, na sua casa. Se é uma igreja totalmente comprometida com Jesus Cristo, Provérbios 12, 18, você terá uma bênção. Alguns podem ser agradecidos pelo fato de terem irmãos e irmãs espirituais, não é? E de sangue também. Graças a Deus que ainda tem desses, unidos pelos laços familiares e pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Que tenhamos amigos realmente de fato agradecidos
pelo agir e pelo poder de Deus, para que realmente tenhamos essa bênção na nossa vida. Vamos buscar e lutar em oração por essa preciosidade que Deus nos concede, não é? Com amigos mais chegados do que irmão. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.